18 mil roteadores domésticos foram sequestrados nos últimos 2 anos pela mesma unidade militar russa. Segundo o FBI, a maioria ainda está em cozinhas e salas, com os donos sem saber. Hoje ensino como deixar seu roteador quase inviolável com 7 dicas gratuitas. Cada uma leva menos de 1 minuto e fecha permanentemente as portas por onde entraram. Uma correção é uma única configuração, que o FBI e a NSA mandaram todo mundo mudar após eles resetarem milhares de dispositivos infectados em abril. Ao ver o que isso faz, você vai se questionar por que ficou ativado tanto tempo. Mantive minha rede bloqueada por 2 anos. Após o que houve com um amigo mês passado, nunca mais volto atrás. Meu camarada mora a 20 minutos daqui, casa comum, internet comum, paga tudo em dia e me ligou há 3 semanas. O login do banco dele passou a redirecionar para uma página idêntica, mas com a URL errada por uma letra, sem que ele tivesse clicado em algo suspeito. Sem phishing, download suspeitos ou vizinho descobrindo a senha do Wi-Fi. O que aconteceu foi que o próprio roteador dele foi sequestrado, sem que ninguém jamais tivesse acessado o Wi-Fi dele. Um bot escaneou a internet, achou seu IP público, acessou com admin e entrou porque ele nunca mudou o login padrão. Pela gerenciamento remoto aberta pelo provedor, alterou silenciosamente o DNS para um servidor no exterior. Desde então, qualquer site digitado, como banco, e-mail ou Google, podia ser redirecionado para uma cópia falsa que capturava tudo sem que ele percebesse por quase 1 mês. Isso não é raro. Em abril, o FBI e a NSA publicaram um aviso de que uma unidade do GRU chamada Fancy Bear, também conhecida como Forest Blizzard e APT-28, vinha fazendo exatamente isso com roteadores de pequenos escritórios e residências em 23 estados dos Estados Unidos, desde pelo menos 2024. A Microsoft identificou mais de 5 mil dispositivos de consumidores afetados. A CIS alertou os fabricantes em janeiro de 2024 para corrigirem isso no projeto, e os dispositivos citados não eram equipamentos empresariais sofisticados. Eram modelos antigos da TP-Link, como o WR841N de 2007, o Artia C7, o WR740N 23 modelos só no comunicado do Reino Unido, daqueles que as pessoas compram uma vez, jogam no armário e nunca mais mexem. Essas 7 Kaspersky identificam o mesmo padrão. Roteadores passam anos sem manutenção, por isso são alvo fácil para atacantes. Eles conectam seus dispositivos à internet, então uma invasão permite acesso total. Você não precisa comprar nada para resolver isso, e definitivamente não precisa de uma assinatura de segurança de R$ 9,99 por mês que nem consegue detectar um sequestro no nível do roteador. Vou te passar 7 mudanças específicas, na ordem exata que eu faria hoje à noite se fosse na minha casa. Durante o processo, vou mostrar uma checagem de 30 segundos que revela se você sofreu sequestro de DNS ou há um redirecionamento de porta malicioso nas suas configurações. Vou desmontar 3 mitos que dão falsa sensação de segurança ao deixar a porta aberta. E o hábito extra que a NSA indica realmente remove implantes que ficam só na memória, até os usados por estados-nação. Ao passarmos pelo primeiro, você verá por que a senha forte do Wi-Fi dele não ajudou. Primeiro, apague as credenciais de fábrica, pois o adesivo embaixo do roteador não é senha, é convite público. Todo modelo traz admin e senha padrão impressos, e há bancos de dados pesquisáveis com todas as combinações já criadas. Bots não ficam em carros tentando invadir seu Wi-Fi. Ele tenta admin/admin em milhões de IPs por hora de graça. Ao deixar assim, você entrega a chave da casa para qualquer um no mundo. Abra seu navegador, digite 192.16.8.1.1 ou 192.168.0.1. Está naquele mesmo adesivo. Faça login e altere o nome de usuário de administrador imediatamente. Se acessar, troque a senha de administrador por uma senha longa e aleatória e salve no gerenciador de senhas, não na memória. Essa não é a senha do Wi-Fi, mas sim a de administrador do roteador, que são diferentes. Já que está aí, troque o nome da rede por um neutro, sem mostrar o modelo do roteador. Então, nada de TP-Link _ Link 841N ou Bell _ Home _ Hub _ Bell Home Hub 500 ou Rogers 55, G8472, só chame de Casa 5 ou algo genérico. Revelar o modelo do roteador facilita para o invasor escolher o exploit inicial. O roteador do meu amigo ficou com admin por 6 anos, permitindo que alguém de outro continente acessasse sem nunca ir à casa dele. Essa mudança teria evitado o incidente dele. Atualize o firmware ou descarte o roteador. E eu falo isso literalmente, os fabricantes lançam atualizações de firmware para corrigir falhas que encontram, e se você nunca as instala, está deixando a falha aberta de propósito. O FBI foi além em 2025 e disse que se o seu roteador não recebe mais atualizações, aposente-o, não continue usando.
pois esses dispositivos antigos foram justamente os que entraram para a Botnet KV, formada por roteadores de pequenos escritórios inativos, e a Raptor Train, com mais de 200 mil roteadores e câmeras. Isso foi desmantelado em setembro de 2024. Acesse a página de suporte do fabricante, digite o modelo exato do seu aparelho, compare a data do firmware mais recente com a que aparece no seu painel de administração, em Sistema, Administração ou Atualização de firmware. Se a última atualização foi há mais de 2 ou 3 anos, ou a página indica fim de vida, serviço ou suporte, esse roteador está obsoleto, nenhuma configuração vai salvá-lo. Manter esse roteador é como colocar 3 trancas nas janelas enquanto a fundação da casa está rachada. Se ele ainda recebe atualizações, ative as atualizações automáticas de firmware. Normalmente essa opção fica em administração ou sistema. Caso não haja essa opção, agende um lembrete trimestral no calendário para checar manualmente. Leva 60 segundos. Um sistema mesh de qualidade que realmente recebe atualizações automáticas custa cerca de $, uma vez nos últimos 5 anos. A FTC registra perda média superior a $1.300 por roubo de identidade com vazamento de credenciais bancárias, além de semanas ao telefone. E a limpeza profissional após um golpe de DNS custa de $200 a $400 por incidente. Essa verificação gratuita economiza mais de 7 vezes o custo de um roteador de substituição antes mesmo da compra. O TP-Link do meu amigo não era atualizado desde 2020. 4 anos com falhas conhecidas abertas. Terceiro, desative o WPS completamente, não só o botão, mas tudo. Porque esse é o mito que parece mais seguro e é o mais fraco. O WPS foi feito para ser prático, basta apertar um botão ou inserir um senha de 8 dígitos para conectar sem precisar digitar uma senha longa. Uma ideia bonitinha. Senha não tem realmente 8 dígitos. O último dígito serve para a verificação. Existem só cerca de 11 mil tentativas reais. Uma ferramenta de $20 pode quebrar isso por força bruta em 2 a 6 horas, até de dentro de um carro estacionado. E aqui está o detalhe que pega as pessoas. Apertar o botão não desativa o senha que segue ouvindo em segundo plano e respondendo silenciosamente, mesmo sem uso. Nas suas configurações, procure por WPS ou configuração protegida de Wi-Fi, às vezes em opções avançadas de rede sem fio, e desative ou desligue em ambas as bandas se você tiver 2.4 e 5 GHz. Não há desvantagem, exceto se você usar esse botão todo dia, o que é raro. Você digita a senha uma vez por dispositivo e não precisa repetir. Deixei o meu ativado por 1 ano achando que o botão era inofensivo e caí na mesma armadilha. Desativar isso impede o fácil acesso originalmente planejado. Se você ainda está comigo aqui, isso me mostra que você realmente se importa se sua rede está vazando agora. Então clica em inscrever-se, é de graça. Isso ajuda o canal a seguir com as análises. Se quiser testes ao vivo estendidos com análises detalhadas passo a passo, a assinatura libera vídeos exclusivos para membros. Agora, vamos ao assunto. O próximo é o recurso que permitiu que aquele sequestro de DNS russo se espalhasse para milhares de casas sem precisar quebrar uma única senha de Wi-Fi, e provavelmente está ativado aí na sua casa agora. Quarto, desative 2 recursos desnecessários e uma sigla desconhecida para a maioria. O UPnP, Universal Plug and Play, permite que dispositivos na rede abram portas externas automaticamente, sem pedir a você. Parece útil para um console de videogame, até você perceber que qualquer lâmpada ou aplicativo de celular comprometido também pode abrir uma brecha direto no seu firewall e mantê-la aberta, e o seu roteador nunca vai te avisar. Especialistas em segurança recomendam desativar isso há anos, pois diminuir a superfície de ataque é melhor que priorizar conveniência. Procure por isso em avançado, NAT, ou encaminhamento e mude para desativado. O próximo é o gerenciamento remoto, às vezes chamado de acesso remoto, acesso web pela WAN ou administração remota. Isso permite acessar o roteador pela internet, não só do sofá, como o bot fez ao acessar o roteador do meu amigo a partir do exterior sem usar o Wi-Fi dele. Ele acessou pelo IP público dele na porta 8080 ou 443 e reescreveu as configurações. Se você não gerencia o roteador dos seus pais de outra cidade toda semana, desative ou limite o acesso remoto em administração, sistema ou gerenciamento remoto, deixando apenas o acesso local. Enquanto estiver lá, se você vir TR069, CWMP ou uma configuração remota do provedor, deixe ativado apenas se seu provedor de internet exigir isso para atualizações. Caso contrário, desative. E também desative a opção de responder a ping na WAN. Isso faz seu roteador dizer, estou aqui e me escaneie, para todos os bots da internet. Ser mais discreto é mais seguro. Talvez você pense, meu roteador é novo, estou seguro, mas esse engano faz muitos donos de roteadores mesh recentes ignorarem o problema. O roteador do meu amigo não era antigo por ser barato, mas porque ninguém explicou que roteador envelhece como leite, não como geladeira.
Quinto, proteja corretamente a criptografia do seu Wi-Fi, pois aqui os mitos 2 e 3 podem sair caros. Muitos pensam que uma senha esperta de 10 caracteres e ocultar o nome da rede garantem invisibilidade. Ocultar seu SSD não oferece privacidade. Celulares e laptops continuam transmitindo esse nome oculto por onde passam, perguntando sempre: "Você está aí, rede oculta?" Você transmite ainda mais e qualquer laptop com software gratuito vê isso em 2 segundos. É só teatro, dificulta que sua própria família te encontre e facilita que todo mundo te rastreie. O mesmo serve para o filtro de endereço MAC, que parece rígido até lembrarmos que o MAC é enviado em texto simples em cada pacote. Você pode capturá-lo e falsificá-lo em 30 segundos. Isso não impede invasores e só gera trabalho extra, exigindo a aprovação manual de cada nova lâmpada achando que está seguro. O que realmente funciona é o WPA3 se o seu roteador oferecer, caso contrário, use explicitamente o WPA2AS, não WPA/WPA2 em modo misto, e definitivamente não TKIP. TKIP está comprometido há anos, e o modo misto o mantém por compatibilidade. Crie uma senha Wi-Fi com no mínimo 20 caracteres usando palavras aleatórias e um número, como lanterna correta bicicleta 24 Rio. Fácil de digitar, mas muito difícil de quebrar, mesmo que capturem seu handshake de 4 vias fora da janela. Se vir a opção de quadros de gerenciamento protegidos, PMF, ative como capaz ou obrigatório. Isso impede o ataque DEALF, que desconecta por meio segundo para capturar o handshake. A senha do Wi-Fi do meu amigo era forte, com 12 caracteres e letras variadas, mas isso não importou. A senha nem chegou a ser necessária. Isso mostra que login de administrador e a escolha da criptografia importam mais do que a esperteza. Sei que parece muito, mas 3 etapas levam só 10 segundos cada e não precisam ser refeitas. Esse é o preço a pagar. Sexto, bloqueie o DNS e segmente a rede para evitar que um dispositivo barato comprometa toda a casa. DNS funciona como uma lista telefônica que converte google.com em IP. Quando invadiram o roteador do meu amigo, o atacante apenas alterou essa lista. Ele digitou o nome real do banco, mas o roteador o redirecionou para um clone fora do país, onde seu login foi capturado. A barra de URL parecia quase certa, porque a mentira ocorreu antes do navegador sair de casa. O antivírus do laptop dele não detectou nada, pois só monitora o próprio laptop, não o roteador que está enganando. Por isso, pagar $100 por ano por um antivírus que não vê o roteador é inútil. O sequestro de nível é dinheiro que você economiza? Vá para as configurações de internet, WAN ou DHCP. Encontre DNS. Mude de automático para manual. Defina o primário como um ponto, 1.1.1, e o secundário como um ponto 0, ponto 0, ponto 1 ou 8, ponto 8, ponto 8, ponto 8 e 8, ponto 8, ponto 4, ponto 4. Esses são da Cloudflare e do Google. Ambos suportam DNS sobre HTTPS, que criptografa a consulta para que seu provedor de internet e qualquer bisbilhoteiro não possam reescrevê-la silenciosamente. Salve! E se o seu roteador oferecer DNS sobre HTTPS ou DNS sobre TLS, ative isso também. Depois, nesse mesmo painel de administração, crie uma rede de convidados separada e, se tiver essa opção, uma rede de IoT separada. Coloque tomadas inteligentes, câmeras, lâmpadas e o tablet da criança na rede de convidados isolada, não na principal com seus laptops e celulares. Isolamento, às vezes chamado de VLAN, isolamento sem fio ou isolamento de AP, significa que se aquela lâmpada de $15 da loja for invadida, ela pode se comunicar com a internet, mas não pode se mover lateralmente até o seu computador para roubar arquivos. Isso não custa nada, leva 2 minutos e cria uma barreira contra exatamente o movimento lateral que esses botnets usam para transformar um. Uma lâmpada vulnerável vira um ponto de entrada para a casa inteira. O último é o mais ingênuo e poderoso, e poucos fazem isso, embora seja o que a NSA realmente escreveu. Sétimo, reinicie o roteador semanalmente e confira o que foi liberado. Parece simples, mas é justamente por isso que funciona tão bem. A maioria desses implantes, como os de Fancy Bear e Volt Typhoon em 23 estados, existe só na memória e some após reinício, exigindo reinfecção. Se você fechou as portas com as 6 primeiras correções, eles não conseguem voltar após serem expulsos. A orientação da NSA depois disso. A operação de abril literalmente disse para reiniciar roteador, smartphone e computador. Reinicialize ao menos uma vez por semana para remover implantes e manter a segurança. Desligue da tomada por 60 segundos e ligue de novo. 60 segundos só isso. Durante a reinicialização, crie o hábito de passar 2 minutos no painel de administração e checar 2 coisas. Primeiro, veja os dispositivos conectados, procure por nomes ou endereços MAC que você não reconhece. Android genérico, F4B ou um fabricante de aparelho que você não tem são sinais de alerta.
A SS própria aponta que dispositivos desconhecidos indicam fortemente que você foi enganado. Segundo, encaminhamento de porta, servidor virtual ou regras de NAT. Não deve haver entradas. Se não foi você quem criou para um servidor de jogos, apague qualquer regra que não seja a sua, pois pode ser uma chave reserva de outra pessoa. Se seu roteador tiver registro de firewall, controle de acesso ou log, veja o que tentou se conectar às 3H. Quando todos estavam dormindo, luz piscando constantemente quando todos os dispositivos estão desligados ou um roteador quente em repouso é o indício que tanto a Kaspersky quanto a EE7 apontam como comunicação de malware. Você não está procurando perfeição, você está procurando aquilo que nunca dorme. Aqui está o teste de 30 segundos para saber se você já está comprometido antes de mudar algo. Acesse, vá à página de status e verifique se a senha de administrador ainda funciona. Se parar de funcionar e ninguém mudou nada em casa, você perdeu o acesso. Compare os números de DNS nessa página com o que você acabou de configurar, ou com 1.1.1.1 e 8.8.8.8. Se houver números aleatórios indicando lugares que você não escolheu, isso é sequestro de DNS. Role até redirecionamento de portas. Se aparecer um IP desconhecido, é um acesso clandestino de alguém. Tire um print e faça o reset de fábrica pressionando o botão de reset embutido por 10 segundos. Atualize o firmware, reconecte à internet e troque as senhas importantes nessa ordem. Admin do roteador, Wi-Fi, portal da operadora, e-mail, banco. Faça isso com fio, não Wi-Fi, enquanto sua rede ainda estiver sequestrada. Vamos falar de dinheiro. Opções grátis parecem baratas até você considerar o custo da alternativa. Um substituto decente que realmente recebe atualizações automáticas custa cerca de $175 uma vez só, e dura 5 anos. Isso dá $35 por ano. Uma suíte de segurança famosa custa cerca de $100 ao ano, mas não detecta sequestro de DNS no roteador. Em 5 anos, são $500. A limpeza profissional após um golpe de DNS ou um susto com ransomware custa de $200 a $400 por incidente. A perda média por roubo de identidade com vazamento de credenciais bancárias passa de $1.000, além de semanas resolvendo o problema. Meu amigo ficou 2 dias no telefone e precisou trocar os cartões. Esses 7 ajustes gratuitos, que levam talvez 10 minutos no total, economizam cerca de $600 em assinaturas desnecessárias, além de evitar um prejuízo único de mais de $1.000. Se precisar trocar um aparelho fora de linha, os $175 evitam um prejuízo de mais de $1.000. Não há comparação. Faça isso hoje à noite nesta ordem: login de administrador, firmware, desligar WPS, UPnP e gerenciamento remoto. DPA3 ou WPA2, AES com uma frase de 20 caracteres, IPMF ativado, DNS travado e rede de convidados separada, depois reinicialização semanal e auditoria dos dispositivos. Uso essa configuração há 2 anos, desde que vi meu amigo resolver a situação da rede dele. É chato, silencioso e funciona. Esse é o objetivo. Obrigado por assistir. Se ajudou a proteger sua rede, compartilhe com quem ainda usa admin e deixe seu like. Até o próximo vídeo.